É isso. Ô Sergião, obrigado demais aí pela participação, mas eu queria dizer que você também foi Trend Topics aí no final de semana. Você viu que seu nome foi muito falado aí sobre o fim do seu podcast. Eu sei que você vai fazer uma... Quinta-feira. Quinta-feira, fazer uma live que lá horário? explicando tudo. Que horário? 8h30. 8h30 da noite eu tô lá no Ciência Sem Fim, vou fazer a minha última participação. O Ciência Sem Fim vai entrar numa pausa indeterminada. É exatamente o que aconteceu com o Vênus. Então Isso. as meninas do Vênus já soltaram um vídeo lá. Quer saber o que aconteceu? É só assistir o vídeo do Vênus, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Ciência Sem Fim. Então nós vamos entrar numa pausa indeterminada aí e eu tô saindo, entendeu? Então não sei. Vai voltar? Não faço ideia. Aí o que eu tô falando, pessoal, assim, perguntas mais assim, vocês têm que fazer pro Igor e pro Gianzão, que são os donos lá do Flow, entendeu? Pois é, porque Vai ele tava voltar com outra debaixo, pessoa, sabe? tava debaixo do guarda-chuva do Flow, né? Exatamente. E tô eu debaixo sei do porque guarda-chuva. eu sei porque a gente já comentou isso, eu já sabia dessa notícia até um pouco antes. E só esclarecer pro pessoal, não teve briga nenhuma, Nada. não teve nada. Cara. É simplesmente Nada. uma decisão financeira, uma decisão como uma empresa, né? Decidir Exatamente. A dar decisão um deles tempo. lá. Não, tanto que não é só o Ciência Sem Fim, né? O Vênus acabou de entrar nessa pausa e tal. Depois o que vai acontecer e tal, aí nós não sabemos, mas aí é com Pois eles, é. entendeu? O que vai Então, acontecer. não teve briga, teve nada. Nunca tive problema com nenhum deles, adoro eles, aliás. Pois é, não, isso a gente tá sabendo. E o que vai acontecer, pelo menos, é um convite meu para você ter um programa aqui. Se você vai aceitar ou não, é outra coisa, aí, mas hein? vamos conversar. O pessoal tá pedindo Bora. muito aqui, hein? Já Então, trouxe o Marcílio aqui, a Fernanda, o Muzi Olha já tá aí, com a gente, olha assim. coisa maravilhosa. Vem com a gente aí, Sacani. Pô, bora, vamos Conversar, sim. vamos conversar. Sacani, te amo. Toda a felicidade Tamo do mundo junto pra aí. você. Obrigado demais, cara. Você é sempre muito Pra simpático, todo muito mundo aí. solícito. Valeu, Valeu Sacani. demais, tamo Obrigada. junto aí. E essa... posso fazer só um jabazinho? Pode não, Hoje, deve. pessoal, hoje, 00:30, eu tô no Danilo Gentili. Tá? Opa, Danilo no Gentili de hoje, noite. no de noite, falando sobre o quê? Sobre o 3 e Atlas. Enquanto o 3 e Atlas estiver saindo de trás do sol, nós vamos estar lá comentando sobre o 3 e Atlas. Então, corre lá, falando bastante coisa, sobre outras coisas também. Então, espero todos vocês lá no Danilo hoje à noite. Nosso amigo Danilo também. Então saiam daqui, depois vou ver. Uma coisa que eu não perguntei é se a gente vai ver a olho nu e quando vai ser o melhor dia para a gente ver, ou vai precisar de telescópio? Precisa de telescópio. Para ver o olho nu, um objeto ele tem que ter magnitude abaixo de 6. O 3 e Atlas, a menor magnitude dele vai ser é agora, né, na verdade, só que nós não estamos vendo que ele está atrás do Sol, mas ele está numa magnitude de 13, 12. Então ele é bem apagadinho. Ele é pequeno, tá? Assim, ele é 3 quilômetros. Para uma nave espacial é grande pra caramba. Mas para um objeto do universo, não é nada. Tá? Não é nada. 3 quilômetros não é nada. E ainda pela distância, né? E pela distância que ele vai passar muito longe da Terra. Então, vai bater na Terra, vai acabar com o planeta. Podem ficar tranquilos. Eu sei, eu estou recebendo, cara, centenas de mensagens com gente preocupada, porque tem muita gente que está fazendo terrorismo com isso. Verdade. E tem pessoas que, como elas não sabem, como é um tema muito específico, muito nichado, às vezes a pessoa não sabe e vê isso e fala assim, caramba, quer dizer que vai bater na Terra, vai acabar o mundo, tal, não sei o quê. Tem gente que tá sofrendo, está com ansiedade. Relaxa, pessoal, você não vai passar, ele tá do outro lado do sistema solar. Tá? É muito longe da Terra, é o dobro da distância até o Sol, basicamente. Então não vai bater, fiquem tranquilos. Pois é, é mais fácil você bater o seu carro do que o... Já tinha gente que queria ir pra rua pra ver se era abduzido. Calma. Obrigado, Sergião, até mais. Obrigada. Valeu, um abraço. Tamo junto. Valeu. E vamos voltar, Marcílio, para a geopolítica aí. Vamos falar de China. Quais são os planos quinquenais da China? E a gente também tem a participação do Elias Jabbour daqui a pouco também. Então, a China, né, Vilela, eles são um socialismo que eles chamam de socialismo de modelo chinês, é um modelo socialista, e isso demanda do Estado chinês uma economia planificada, ou seja, o Estado ele faz planos, e aliás, isso talvez seja até um dos grandes benefícios da China em relação às democracias liberais ocidentais. Muito mais estável, né? Porque exatamente. O Partido Comunista tá lá. E, sei lá, morreu o Xi Jinping, entra um membro do Politburo que não vai pensar tão diferente assim do que representa a China. Ou então você tem o comitê, por exemplo, central, que define os planos quinquenais, que são os planos pelos próximos 5 anos da China. Então, claro que o Xi Jinping ele tem poder de ação, mas ele responde ao comitê central, ele responde ao Politburo, à elite política do país, né?
E por que esses planos quinquenais de hoje, eles estão sendo tão estratégicos, tão importantes? Porque a China está atravessando alguns problemas. Primeiro que são as tarifas do governo americano. Então, a China, que sempre se notabilizou por ser um país que exporta muito, tem uma balança comercial favorável, e isso sustenta o PIB do país, está tendo que lidar com tarifas que podem chegar a 155% do principal mercado consumidor chinês. Então, isso pode ser um baque para a economia do país. A China, ela tem uma meta de crescer pelo menos 5% ao ano. E a China, muito possivelmente, esse ano já não vai conseguir atingir essa meta. Possivelmente eles vão chegar nos 4,7, que ainda vai estar crescimento, convenhamos, né? Se o Brasil crescesse isso, seria ótimo, né? Mas assim não representa o mínimo, né, que a China quer, que é de 5%. A China ela vem passando um processo de desaceleração da economia. O que, aliás, também, Vilela, é uma coisa meio que natural, porque não dá para esperar que a China fosse continuar tendo crescimento de 15%, 20% que tinha na década de 90. Porque na década de 90 a economia chinesa era muito menor. Crescer 20% com uma economia menor é mais fácil. Hoje a China já é o segundo maior PIB do planeta e vai se transformar no primeiro no futuro próximo. Nem tem como continuar crescendo 15%, 20%. Então a China está desacelerando a economia e eles têm que buscar soluções para isso. Não tem perigo de acontecer o que aconteceu com o Japão, né? Que estava no crescimento, o pessoal imaginava que ela ia continuar crescendo e teve aquele platô que... É que o Japão, ele acabou tendo um aumento muito grande, né, do custo de produção, a mão de obra muito qualificada, eles se desconcentraram para os tigres asiáticos, a indústria acabou saindo de lá. O Japão, ele atravessa um problema também, que é um envelhecimento populacional muito grande. O Japão, eles estão com uma taxa de fecundidade de 1. Que é, se você pegar todas as mulheres em idade fértil do país, na média elas têm um filho. Se você pensar depois de uma geração, isso reduz pela metade a população. E vai ficando sobrando só a população mais idosa. Então eles têm outros problemas a serem superados, né? E a China, ela vem atravessando uma crise no setor imobiliário, é fato, então você pega... De aumento do preço e pouca oferta. Pelo contrário, na verdade, uma grande oferta de imóveis sem necessariamente compradores. Por quê? A China... O povo chinês é um povo que, diferente do povo americano é muito focado no consumo, no crédito. Os chineses não. Eles gostam muito de poupar dinheiro, o que, aliás, também é um problema que vai tentar ser solucionado pelos chineses. Os caras querem que eles consumam, né? Quer que eles consumam, exatamente. E como que o chinês ele investe? Muitas vezes ele investe no mercado imobiliário chinês. Então você pega a Evergrande, por exemplo, que é uma grande construtora, eles pegam dinheiro dos investidores chineses e fazem aquelas construções, apartamentos, casas... Só que tanto projeto imobiliário, tantas construções, que não tem necessariamente pessoas para ocuparem esses apartamentos. Então, a pessoa foi lá e investiu, a Evergrande, por exemplo, ou qualquer construtora recebeu esse dinheiro, construiu o apartamento. Mas não consegue vender esse apartamento para ninguém. Então, as construtoras estão pegando menos crédito, estão construindo menos, isso vai demandar menos matéria-prima, isso traz impactos para os países emergentes que exportam commodities para a China, inclusive, por exemplo, o Brasil, que sente essa falta, né, do setor imobiliário chinês, e a China tem uma perspectiva de continuar crescendo economicamente. Esses planos quinquenais, acho que o Elia Jabbour vai até falar com mais detalhes, né? Eles foram importantes, eles não foram assim anunciados plenamente, porque isso só vai ser anunciado em 2026. O que eles decidiram para os próximos 5 anos. Mas a perspectiva é tentar fazer com que a China se consolide como uma liderança de fato dessa 4ª revolução industrial, continue investindo em pesquisa, desenvolvimento, rede de comunicação em setores que eles estão muito mais avançados que os americanos, inclusive, e incentivar o consumo chinês. A China tem um tesouro nas mãos, que os caras têm 1,4 bilhão de pessoas, e os caras eles não têm o mesmo padrão de consumo que um americano, entendeu? Então, o que o Estado chinês possivelmente vai fazer... O cara não faz questão de trocar o celular todo ano, de trocar o carro, de... Eles poupam muito mais do que gastam. Não faz parte do consumo chinês Mas viajam, viu? Porque o que tem chinês, você vai em qualquer Onde você lugar, vai, tem fila. Vai em Veneza, os caras fazem muita viagem, né? Sim. Porque a China, inclusive até o medo também que o Estado chinês tem, que a gente fala que é a armadilha da renda média. O que é essa armadilha? A China cresceu muito baseado em desconcentração industrial porque a mão de obra era barata. Certo. Hoje não dá mais para falar que a China é uma reprodutora de produtos industrializados. Não. A China hoje produz sua própria tecnologia. Está na frente da inovação. Exatamente. Hoje, se você pegar a renda média, o PIB per capita da China comparado com o do Brasil, per capita não, mas a renda média do chinês é maior que a renda média de um brasileiro, por exemplo. Então, a mão de obra chinesa está encarecendo. Se você pegar, existem vários países ali do Sudeste Asiático que hoje estão sendo, em algumas produções, mais competitivos que os chineses. A Malásia, Vietnã, as Filipinas.
Então já está acontecendo em alguns setores uma certa desconcentração industrial, que a gente fala que é a armadilha da renda média, ou seja, você cresce baseado na mão de obra barata, o país desenvolve, aumenta a capacidade de consumo, melhora os salários e a indústria acaba saindo dali. A China não pode perder essa oportunidade, porque os países que conseguiram se desenvolver e sair dessa armadilha da renda média foram países que não ficaram só reproduzindo tecnologia e passaram a produzir a sua própria tecnologia. E o Estado chinês, aparentemente, vai conseguir fazer isso. Os caras têm um enfoque muito grande em a China ser a produtora de tecnologia. Pois é, vamos ver a opinião do Elias Jabbour sobre isso. Toca aí, querido Romero. Tá sem áudio. Acho que é o problema do vídeo. Não. Tá. É o problema do vídeo? É do vídeo, acho. Porque aqui tá com áudio e aqui tá com áudio também. Não vejo problema. Avisa pra gente quando tiver ok. Tem mais algum comentário sobre a China? Tem que falar também sobre a guerra Ucrânia, tem novidades também. Não, acho que sobre a China não é mais isso, né? Então acho que é bem legal, assim, ver como que funciona o modelo chinês, né? Esse planejamento estatal. E como que eles colocam isso como uma prioridade, o Partido Comunista Chinês definindo aí os rumos econômicos do país. Então vamos pular para Argentina daqui a pouco, né? Você prefere falar de Rússia e Ucrânia ou Argentina agora? Ah, você que manda aí, Velado. Não, você que fala. Então tá bom. Marcílio, o que você Vamos lá, prefere? então, falar da guerra Rússia-Ucrânia, que acho que teve uma mudança importante. Como a gente viu, né, nas relações entre Estados Unidos e Brasil, acho que o Trump ele é bastante volúvel também nas relações com outros países. Aparentemente, o Trump ele tá se cansando um pouco do Putin. Por quê? O Putin, ele colocou como algumas pré-condições para conseguir negociar um processo de paz que a Ucrânia tinha que ceder todo o território de Donetsk, e aparentemente a Ucrânia não está disposta a fazer isso, e os russos não estavam abrindo mão de condições prévias para conseguir negociar. Então o Trump, ele falou que ele até tem uma reunião, ia ter uma reunião presencial que ia ser feita na Hungria, né, do Viktor Orbán. A comitiva americana de última hora cancelou, falando, não, eu não vou lá, porque o Putin é um cara que ele gosta de falar bastante. Na última reunião da comitiva americana com Putin, foram 4 horas de reunião, que pelos relatos só o Putin falou. Ele falou de toda a história da Rússia, por que a Crimeia deveria pertencer e tal, mas não teve uma resolução prática. E o Trump ele teria falado isso, ó, eu não quero ficar escutando uma palestra de 4 horas do Putin, pra no final das contas não dar em nada, né? Então, ó, a gente só vai se reunir de novo quando de fato tiver algum tipo de acordo pré-estabelecido. E o Trump, ele tá possivelmente até falando, né, pro Zelensky, dando um pouco mais de... Não exatamente os Estados Unidos fornecendo os equipamentos, mas os Estados Unidos, ele fala que ele fornece os equipamentos se os europeus comprarem. Então a Europa vai lá, compra equipamento dos Estados Unidos e cede para a Ucrânia. O Trump, pela primeira vez, desde o início do seu mandato, ele adotou sanções contra a Rússia. E contra a Rosneft e contra a Lukoil, que são as duas principais petroquímicas do país. Essas sanções, elas podem ser também sanções secundárias, ou seja, impacta não só a relação Estados Unidos e Rússia, mas também quem negocia com os russos. Tanto que, por exemplo, algumas estatais chinesas já estão diversificando mercados, deixando de comprar petróleo das petroquímicas russas. A Índia, por exemplo, que é um país que resistia também a trocar o mercado consumidor, já está procurando mercados alternativos. A Eslováquia e a Hungria, país do leste europeu, também estão deixando de comprar dos russos para procurar novos mercados. E aí, imagina, a Rússia já está com problemas econômicos. Se a Rússia não consegue mais exportar o que sustenta a guerra, que são os combustíveis fósseis... Óbvio que isso pode comprometer a própria máquina de guerra dos russos. Então tem a preocupação dos impactos que essas sanções podem causar. O Putin falou que não causa nenhum impacto, que a Rússia vai conseguir superar as sanções ocidentais sem maiores problemas. Mas claro que uma pressão maior, ela acontece, né? Com certeza, com certeza. E temos aí então no ponto aí, Elias. Solte, Homer. Alô, Vilela, tudo bem? Alô, pessoal público do Inteligência Limitada, tudo bem? Aqui é o Elias Jabbour. A China vai entrar agora no 15º plano quinquenal, começa no ano que vem, vai até 2030. Ela vem de um 14º plano quinquenal muito vitorioso, ou seja, a China, por exemplo, nos últimos 5 anos, ela erradica a pobreza extrema, ela alcança os Estados Unidos em dezenas de tecnologias sensíveis, né? Ou seja, o bullying tecnológico que os Estados Unidos impôs à China acelerou o processo de kidnap chinês, de leapfrog em vários setores,
E a China caminha a passos muito rápidos, agora a partir do 15º plano quinquenal, para a autossuficiência tecnológica. Isso significa que, pela primeira vez na história, um país da periferia do capitalismo, né, um país periférico, ele rompe o monopólio tecnológico do Ocidente, ou seja, isso em 500 anos. Isso é um feito gigantesco. Ademais, a China vem se consolidando também em um país que está construindo um grandioso estado de bem-estar social. A China era o país mais pobre do mundo em 1949, com expectativa de vida de 35 anos de idade. A China hoje, ao final do 14º plano quinquenal, a China ela ultrapassa os Estados Unidos em expectativa de vida. Isso não é qualquer coisa para um país de 1,4 bilhão de habitantes. A China gerou nos últimos 5 anos 13 milhões de empregos urbanos. E a tendência é continuar a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano, o que significa que a China está combinando muito bem a alta robotização da sua economia. A China é o país que mais produz robôs hoje e é o país que mais utiliza robôs com geração de empregos, ou seja, isso exige um grau de planejamento muito grande. E essa relação que existe com a robotização, com a geração de empregos em massa na China urbanos, também nos leva a uma outra questão, que a China também alcançando patamares de segurança alimentar que não são pouca coisa, né? A China, no último ano, em 2024, ela tem um recorde na produção agrícola de mais de 700 milhões de toneladas de cereais, ao mesmo tempo em que a China ela consegue ser o país que mais refloresce árvores, mais que refloresce no mundo. A China planta 2 vezes mais árvores do que o resto do mundo combinado, né? E a China está na linha de frente das tecnologias orientadas à transição energética, ou seja, a China ela tem, na minha opinião, um futuro brilhante pela frente. Esse 15º plano quinquenal vai elevar o socialismo chinês a um outro patamar de funcionamento, a um grau de planificação dessa economia jamais sonhada pelos clássicos do marxismo. Nem à toa que o mundo inteiro espera por esse plano quinquenal, pelas metas e pelos resultados. E evidentemente que a China vai ter que enfrentar várias contradições ao longo desse caminho. Não existe caminho fácil para a abundância, né? Mas de antemão acho que o futuro da China, ele como tem sido desde 49 até hoje, foi um passado muito, muito gratificante ao povo chinês e vai continuar sendo. E evidentemente com suas contradições, com seus problemas, os seus limites, mas que a China tem enfrentado muito bem isso, com muita capacidade estatal e política, pelo fato de ser um país comandado por um partido comunista, né? Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, do Vilela e do público em geral. Abraço. Valeu, Alô, Jabu. Vilela, tudo bem? Alô, pessoal do Inteligência. Então, o Vilela, só tecendo alguns comentários, né? Ele falou sobre a questão energética, que eu acho que é um ponto bem sensível aí dos chineses. Por quê? A gente vê o mundo hoje com a questão da inteligência artificial, a questão dos dados, da tecnologia da informação, e o que eu tinha citado para vocês, que pode ser uma coisa que o Brasil vai oferecer para o Trump, que é a questão dos data centers. A China hoje ela quer liderar o processo de inteligência artificial, alegando que quer fazer inteligência artificial compartilhado com os BRICS, o que ele chama de uma inteligência artificial democrática, né, segundo a China e tal, mas precisa de energia para conseguir fazer isso. E a China é o país mais avançado na tecnologia de fusão nuclear. Hoje, quando a gente fala de energia nuclear, a gente fala de energia de fissão nuclear, que, claro, tem as suas vantagens, mas quando a gente conseguir controlar a técnica de fusão nuclear, acabaram-se os problemas energéticos. E a China hoje tem 2 países que estão mais avançados, que é a China e os Estados Unidos, mas a China está à frente dos americanos. A China promete que até 2027 ou 2028 já vai ter controle completo dessa energia. Isso coloca a China mais uma vez à frente dos Estados Unidos na questão da capacidade de armazenamento de dados, os data centers. Então é mais um ponto que pode ser muito estratégico, né, para o futuro do crescimento chinês. Vamos agora para o outro lado do mundo, aqui nossos vizinhos, Argentina, Marcílio e Fernanda. Eleições legislativas na Argentina. Foi um resultado bom para o Milei, e a gente tem também a participação de um argentino que já esteve aqui, amigo nosso também, para comentar o segredo. Não, eu diria que não foi bom, ele foi excelente, né, mesmo? Milei? Excelente. Porque assim, nas primeiras eleições do Milei, né, que ele foi eleito presidente, o que a mídia argentina estava colocando é que ele teve mais ou menos 35% dos votos no primeiro turno. Então, se ele tivesse 30% dos deputados e dos senadores na renovação das casas legislativas, seria um resultado ruim,
35% seria um resultado legal, ele conseguiu manter ali a sua popularidade, e mais do que isso seria um resultado legal, como se fosse uma aprovação do que o Milei tá fazendo. E ele conseguiu, o seu partido, claro, né, ter pouco mais de 40% dos votos. Isso quer dizer que ele não tem maioria no Congresso hoje, mas ele tem uma boa representação. E ele não precisa se aliar com vários outros partidos para conseguir promover mudanças nas políticas públicas. Hoje, se você pega, por exemplo, o partido do Milei e o partido do Maurício Macri, que é uma centro-direita e que apoia grande parte das políticas, principalmente econômicas do Milei, ele já conta com a aprovação adequada para conseguir passar reformas importantes. O Milei falou que o seu projeto para o futuro próximo é uma reforma trabalhista. Ele fala que ele quer criar uma série de empregos formais na Argentina. Isso vai ser feito com a flexibilização das leis trabalhistas e também uma mudança no regime de segurança. O Milei, ele tem uma figura muito forte com o ministro da Segurança, que é a Patrícia Bullrich, que inclusive foi candidata nas últimas eleições, né? E ela fala que o narcotráfico cresce não só na Argentina, mas em toda a América Latina, mas cresce muito na Argentina. No começo do governo Milei, o Nayib Bukele, ele visitou a Argentina e a Argentina tinha um plano de fazer uma buquelização, não na Argentina como um todo, mas em Rosário, que é a cidade onde tem maior número o narcotráfico é mais forte na Argentina. Mais violento. Ele fala que agora, com o Congresso mais ao seu lado, ele vai aprovar essa reforma trabalhista e vai tentar colocar para jogo também um combate mais forte ao narcotráfico, principalmente em Rosário. Já pensou uma buquelização na América do Sul, cara? Assim, e isso, como falou o Pimentel, também vai ser vai ser um tema de debate para a eleição do ano que vem também, né? A segurança, o narcotráfico, infelizmente, ele cresce em toda a América do Sul, né? A Colômbia, o Equador, que era um país que até 2019 e 2020 tinha um IDH muito bom comparado aos seus vizinhos, também teve o crescimento do narcotráfico. O Daniel Noboa, que é o presidente, ele faz políticas, talvez não tão radicais assim, né, como o Nayib Bukele, mas também de reforço da segurança pública e tal. Só uma informação importante também, que a direita, porque a gente sabe que... Por que essa eleição foi tão polêmica? Porque o Milei, ele teve alguns baques muito importantes. Faltou o quê? Um mês passado aí. A irmã dele estava envolvida em escândalos de corrupção. Vazaram áudios em que ela supostamente vendia ali informações privilegiadas, contatos com o Milei. Isso pegou muito mal, claro, né? Porque o Milei se dizia um outsider, tô fora da vida política, tudo tal. O Milei, ele tentou aprovar alguns programas que foram rejeitados pelo Congresso, e o Congresso aumentou gastos públicos na Argentina para os aposentados, pensionistas, o que vai contra o plano motosserra de corte de gastos do Milei. E o Milei teve uma derrota nas eleições provinciais recentes. Em Buenos Aires, por exemplo, que é a província mais populosa, a esquerda venceu o processo eleitoral. Então o Milei estava com muito medo que ele não fosse conseguir renovar o Congresso, que ele não fosse conseguir. Aí o restante do mandato dele não ia conseguir aprovar praticamente nada, né? E essa era a dificuldade. Nada. Essa eleição, ela foi muito pautada com a esquerda, falando que o Milei, ele era um vendido, que ele era um entreguista, que ele estava cortando gastos públicos e que ele estava vendendo a Argentina pro Trump, enquanto o Milei, ele tentou resgatar um pouco, falou, pô, vocês querem votar na esquerda de novo? Quer votar o que foi o governo Kirchner? Com a Cristina Kirchner envolvida em corrupção, com a crise econômica. Então eu diria que foi uma eleição dos opostos, assim, né? Quem votou no Milei é para evitar votar naquele passado de uma Argentina com crise econômica. Querendo ou não, o Milei, ele melhorou alguns dados macroeconômicos, a inflação reduziu na Argentina, teve um superávit primário, coisa que não acontecia há mais de uma década e tal. E a galera que não votou no Milei é porque temia, né? Esse corte de gastos públicos generalizados. Último ponto importante também é que a direita está reclamando de uma suposta fraude eleitoral nas últimas eleições. Porque essa eleição teve uma mudança nas cédulas de votação. E supostamente essas cédulas previnem, mais do que previnem as cédulas passadas, possíveis desvios ali de conduta. Então a direita fala que a última eleição, na verdade, a esquerda só venceu porque teve fraude eleitoral. Eu particularmente não acho que não, né? Só tô passando aqui a informação, que é uma acusação que a direita faz sobre as últimas eleições. Acho que é importante acrescentar que dessa vez, aí essa eleição do Congresso, ele ganhou em Buenos Aires. Né? Acho que essa é uma grande diferença da eleição anterior. E o que eu vejo de maior vantagem é que ele não tinha um quórum assim, né, suficiente para que aprovasse, por exemplo, algo que ele defende bastante, que o país só deve gastar e investir, que é o pedido aí que o país pede, para investir em educação, para investir também em hospitais, mas ele fala que só deve se gastar aquilo que de fato já se tem. É o contrário do populismo que vai
totalmente de encontro aí à população. Ele defende isso e a gente vê que mesmo depois de tanto peronismo, né, tantos anos, ele conseguiu reverter essa história agora. Inclusive esse escândalo, o escândalo ele teve da irmã e teve de um deputado, não é isso? Sim, sim. E eles não conseguiram mudar o rosto ali na hora da eleição, né? Ainda consta o rosto desse deputado que foi o acusado. E ainda assim ele saiu vencedor. Pois é. E a gente tem um argentino aí que entende bastante de Milei e de Argentina, claro, que é o nosso amigo Segré. Toca o vídeo aí, Romer, por favor. Boa noite, Vilela, professor Ricardo Marsiglio e Fernanda Comora. No último domingo, a Argentina escreveu um novo capítulo da sua história e talvez do continente inteiro. Javier Milei venceu novamente nas urnas, consolidando uma mudança profunda no mapa político argentino. E o que mais surpreendeu o mundo foi o símbolo dessa vitória. Pela primeira vez desde 1983, o populismo de esquerda perdeu na província de Buenos Aires, o coração eleitoral do peronismo. A mesma região que para a Argentina equivale ao Nordeste para o Brasil em influência e peso político, com um eleitorado de menores recursos, menor desenvolvimento cognitivo e poucas necessidades básicas atendidas. Essa vitória não é a vitória de um homem, nem de um partido. É a vitória de uma ideia, a de que a liberdade, responsabilidade e mérito podem reconstruir uma nação destruída por décadas de gasto público descontrolado, impostos sufocantes e corrupção endêmica. O povo argentino entendeu que nenhum governo pode gastar o que não tem e que não existirá justiça social quando o Estado vive de tirar do produtivo para sustentar o inútil. O novo ciclo argentino se ergue sobre princípios claros: diminuição de impostos para devolver ao cidadão o direito de escolher o destino do próprio dinheiro, segurança jurídica para atrair investimento e permitir que o trabalho floresça, liberdade de expressão sem censura, sem perseguição e sem medo, controle rigoroso do gasto público, cortando privilégios e subsídios improdutivos, combate ao narcotráfico e à corrupção que corroem as instituições e destroem gerações, e a redução do funcionalismo inchado, símbolo de um Estado que cresceu demais enquanto o povo empobrecia. A vitória de Milei mostra que a esperança é possível quando o povo decide romper com o populismo e o vitimismo. A Argentina escolheu a liberdade sobre o medo, a responsabilidade sobre o assistencialismo e escolheu melhorar o seu futuro em função de um passado em que a esquerda vendia soluções para problemas que ela mesma criava. Neste ponto, quaisquer semelhança com o Brasil não é casualidade. Mas essa onda de mudança não termina nas margens do Rio de la Plata. Ela ecoa do outro lado da fronteira, onde milhões de brasileiros também desejam um país com menos Estado e mais liberdade, menos privilégio e mais mérito, menos discurso e mais resultado. Que o exemplo argentino sirva de inspiração. Um país só muda quando o povo decide parar de depender e começar a construir. Que cada brasileiro que trabalha, empreende e sonha veja no vizinho do Sul uma lição viva. A liberdade dá trabalho, mas também e sobretudo dá frutos. O vento de mudanças começou a soprar. E quem sabe, se continuarmos firmes na defesa da verdade, da liberdade e da responsabilidade, esse mesmo vento, um dia, pode soprar forte também no Brasil. Meu nome é Gustavo Segré, um abraço para todos. Abraço! Tá aí a visão dele. Semana passada a gente teve o Cobori falando sobre a Argentina, uma outra visão, né? Sim, sim, bem diferente, né? E é bom aqui a gente ter sempre mais de um lado para o pessoal ficar mais informado. E temos bastante notícias aqui. Eu quero que vocês me ajudem aí, porque já está avançado no tempo. O que vocês... A gente tem a nova primeira-ministra do Japão. Parlamento de Israel vota para anexar Cisjordânia. O que você quer comentar, Marcílio? Porque depois eu quero que a Fernanda comente sobre a nova moda entre as mulheres, que é o bigode, o buço aí. Quero ver se ela concorda com isso daí. Acho que dá pra gente comentar rapidinho sobre a questão da Sanai Takaishi, né? Que é a primeira-ministra japonesa, porque é uma mudança muito importante do que representa o Japão hoje, né? É a Dama de Ferro Asiática. A Dama de Ferro Asiática, né? Chamando. Ela... Porque, apesar de ser a primeira primeira-ministra da história do Japão,
ela não tem as pautas de defesa de gênero, porque, de fato, a gente sabe que o Japão é uma sociedade que tem bastante essa coisa patriarcal, essa coisa machista no mercado de trabalho. Inclusive, a queda da natalidade, quando você pergunta para as mulheres, elas também associam a questão de, lógico, eu sou obrigado a trabalhar muito, e como que eu vou trabalhar ao mesmo tempo ter filho, cuidar do filho e tal, alegando que as mulheres têm menos direitos do que os homens. A Sanai Takahashi, ela não faz parte dessa briga. Ela alega, inclusive, que a questão do gênero, a questão do progressismo, é um dos fatores que está causando a queda da natalidade no Japão. Alegando que a mulher ela tem que pensar em ser mãe, tem que pensar em aumentar a natalidade e contribuir para o Japão, né? Então ela não tem esse paradigma de luta pelo gênero, desigualdade de mulher e homem, tudo tal. Por que é uma mudança importante? A gente tinha no poder o Shigeru Ishiba, que também faz parte do mesmo partido, que é um partido de centro-direita. Só que o Japão, ele tá convivendo com uma inflação, que é uma coisa raríssima para a história japonesa, e o Japão, ele tá convivendo também com problemas geopolíticos. O Japão, ele tem problemas com a Rússia, que tá ali próximo do seu território, tem algumas Ilhas Kurilas, que são disputadas entre os dois países. Tem problemas com a Coreia do Norte, tem problemas com a China. Então o Japão, que tem uma constituição pacifista, uma constituição que impede o desenvolvimento de armamentos para ataque, está sentindo um pouco acuado, precisando do auxílio dos Estados Unidos, das potências ocidentais e por aí vai. A Sanai Takahashi, ela promete que ela vai, inclusive o seu slango, né? O Japão está de volta, the Japan is back, aí, né? O Japão voltou. Alegando que ela vai promover a mesma coisa que o seu padrinho político fez no passado recente, que era o Shinzo Abe, antigo primeiro-ministro, que são os Abenomics. Ele promoveu uma série de gastos públicos para incentivar a economia japonesa. A Sanai Takahashi promete fazer isso também. Então a gente vai incentivar setores que são estratégicos, incentivar o crescimento econômico japonês, abandonar essa pauta um pouco mais liberal para fazer com que o Estado seja mais ativo na promoção de políticas públicas para desenvolvimento nacional do Japão. Ela promete rearmar o território japonês, que é uma mudança de paradigma no que significa o Japão, que desde o final da Segunda Guerra teve a sua constituição pacifista, e ela promete ter uma política um pouco mais agressiva em relação aos seus inimigos geopolíticos, principalmente em relação à China e à Coreia do Norte, alegando que se eles fizerem provocações territoriais, vai ter um alinhamento maior com o governo americano para a defesa do território. Tanto que, por exemplo, o Trump e a Sanai Takahashi tiveram uma reunião hoje, inclusive. E nessa reunião, o Trump ele falou que Japão e Estados Unidos são históricos aliados. Inclusive, ele até cometeu uma certa gafe, porque ele falou assim, não, eu sei que a gente teve um pequeno incidente no passado. O quê? Que são as bombas atômicas. O quê? Um pequeno incidente. Pequeno incidente. Soltamos umas bombinhas, praticamente falou, a gente deixou cair uma bomba. A gente errou ali, a gente errou um pouco. Pequeno incidente. Mas falou que depois disso a relação entre Japão e Estados Unidos sempre foi excelente, vai continuar sendo assim. E a Sanai Takahashi prometeu continuar fazendo os investimentos de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos para reaproximar os dois países. Então ela promete trazer o Japão de volta no sentido econômico e no sentido militar também. Tá certo. Vamos para a notícia do bigode aí? O que tá rolando? A gente vai pro aí? bigode agora? Vamos, e depois vamos falar da criminalização da misoginia que foi aprovada pelo Senado, Fernando. Falando das mulheres também, Isso. né? Mas antes a gente começa, então, olha, falando do bigode feminino. Sabia, Exatamente. professor? Você E tem tem bigode? tem imagens de mulheres com buço. Olha, os dois que tem bigodão aí, o que será que eles acham disso? Tem umas imagens aí que mostra, ó lá. Olha aí, ó, mulheres Marcílio, lindas, olha ó. Só que com esse detalhe agora, gente. O bigode é uma nova tendência de beleza. O bigode Deixa eu te feminino. perguntar, Fernando. Toda mulher tem buço ou é... Não. Tipo, tem que tirar, tem que fazer laser? Tem mulher que tira, tem mulher que tem. Eu não tinha até hoje. Por quê? Como assim não tinha até hoje? Agora você vai ter? É, porque eu tô pensando, eu gosto de andar na moda. Ah, você acompanha a moda. Eu Então, se acho. falarem que tem que mulher que tem que bigode... Não, eu queria primeiro perguntar para o professor. Ele olhando essas imagens aí, o que ele acha dessas mulheres com lá bigodon? Eu confesso que não é muito minha preferência. Assim, Também né? não Mas- é não. Você Não. prefere uma mulher... Mas diz que é sinal de empoderamento. Para vocês, o que é uma mulher empoderada? O que seria sinal de empoderamento? Com as axilas e o bigode feito. Assim eu depilo as axilas, né? Você depila as... Então, eu acho super higiênico. Depilo não, eu raspo, né? Não É. depilo, né? Olha, eu tô tentando aqui, mas tá difícil. Mas enfim, eu vou tentar pôr assim, ó. Eu vou aderir a essa nova moda. Eu acho que tudo que... O que vocês acham?
Ah, ficou bom. Eu acho que se fosse loiro era melhor, né? Loiro, Tem- eu já quis causar. O que você acha, Ficou professor? legal, ficou estiloso. Você acha que eu fiquei mais empoderada? El bigodão, né? É bigodão. Deixa eu ver Temos se eu aqui consigo me dois com ver aí. ó. bigode aí também. O que vocês acham, meninos? Ficou bom. Ó, ficou top. Tudo mentiroso. Todo Vem mundo cá, mentindo. Paquito. É muito fácil você saber Ah. como uma mulher ficaria de bigode, porque o Paquito tem um rosto feminino, então já sabemos como que Olha lá, e cabelo. Aqui, Olha o olha cabelo dele, Se que o seu coisa fosse linda. loiro, ia ficar igual o meu aqui, ó. É mesmo. Será que é a cor o é problema? a cor, porque É, o dele tá muito mais Isso, ia combinar. combinado. Tá, mas ornando também. Você tem que. Se você descolorir. Também eu escolhi um vai ficar modelo legal. que é pra, né? Escolhi um modelo Muito mexicano. feio, Deixa eu ver, vou pegar um outro aqui mais curtinho, ó, que acho que fica melhor. Deixa eu ver, acho que fica mais. Ó. Nossa, esse é o Meio Hitler. Ficou não? mais legal. Groucho Tá bom, Marx. tá bom. Aquele bigode do Oh, Groucho não, Marx. como é que chamava? Gente, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin tem... Não, o Charlie Chaplin é perigoso. É perigoso? Porque o bigode dele é parecido com o do outra pessoa que não... Que não é muito legal, Não é né? muito Ah, legal. é verdade. Tinha esquecido desse Tem esse detalhe. detalhe aí, Mas né? enfim, se a moda Até pega. você explicar que é o Charlie Chaplin, não o nosso Olha, amigo. eu não entendo muito, eu vou falar minha opinião. Essa liberdade de expressão aí, tudo bem. Se quer andar bigoduda, anda bigoduda. Cada um faz o que quer. É, Agora mas não espere que a gente goste, né? que eu não acho feio, porque eu acho horroroso. Exato. Acho horroroso. Olha lá. Esses são... Ó, reais, será? essa aí tem até embaixo. Mas parece desenhado, né? Eu tô achando que isso é colado, também né? acho que é colado. Eu não consegui abrir a cola do meu aqui, que pena. Vim tão feliz com o meu bigode. Mas, Fernando, então vamos falar da criminalização da misoginia aprovada pelo Senado. O que rolou? Olha, o Senado Federal aprovou uma proposta de lei que vai caracterizar a misoginia como crime, assim como a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. O texto foi aprovado pela Comissão de Cidadania e Justiça e, caso não receba qualquer sugestão de emendas nos próximos 5 dias, seguirá para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado. Olha, com a equiparação aí que for enquadrado no crime, poderá ser condenado a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E aí a doutora Thaís Cremasco mandou um vídeo para a gente explicando melhor essa Vamos situação. lá, então. Olá, pessoal da Inteligência Limitada. Eu achei acertadíssima a decisão do Senado que equipara a misoginia ao crime de racismo. Porque a misoginia, que é o ódio contra as mulheres, assim como o racismo, não é uma briga entre duas pessoas, mas é um ataque coletivo. Quando alguém diz que lugar de mulher é na cozinha, que mulher não sabe liderar, e que a mulher, por exemplo, provoca o próprio assédio, essa fala, ela não atinge uma mulher, mas ela atinge todas as mulheres. É o mesmo mecanismo do racismo. Você não ofende um indivíduo, mas você tenta reafirmar uma posição de poder de um grupo sobre outro grupo. Então, assim, faz total sentido que a misoginia entre na lei do racismo, porque o que está em jogo aqui não é o ódio ou o desprezo contra uma pessoa, mas sim contra um grupo social inteiro. Não tá bem longe de ser um conflito individual. É uma violência estrutural, cotidiana e que alimenta outras violências. É o primeiro degrau que chega lá no feminicídio, que é a morte contra nós mulheres. Então, essa decisão do Senado vai agora para a Câmara dos Deputados, onde precisa ser votada antes de virar lei. Mas isso já é um reconhecimento muito importante. É o Estado reconhecendo que o machismo não é opinião, mas sim uma discriminação. E quando o Brasil ele começa a tratar o ódio contra as mulheres como um crime coletivo, ele finalmente diz: chega de normalizar o que mata, silencia e humilha as mulheres todos os dias. É um passo jurídico muito importante, muito simbólico e é um tipo de mudança que empurra a nossa sociedade para frente. Então, há de se comemorar essa decisão do Senado de equiparar o crime de misoginia, que é o ódio contra as mulheres, ao crime de racismo. Daí. Muito importante, né? Um avanço com certeza, né, professor? Sim, com certeza, né? A gente sabe que ainda existe machismo muito estrutural na sociedade brasileira e que legal, né? Que tem esse tema sendo debatido aí. É porque a gente viu aí também essas notícias do Dado Dolabella e de Exatamente. tanta mulher que é espancada. E é engraçado não, é curioso que as pessoas falam, não, mas crime é crime, violência é violência, mas existe essa violência específica pelo fato dela ser mulher, né?
Exatamente. E é disso que a gente está falando agora. Exatamente. Até porque hoje a gente fala assim, mas o homem é igual à mulher. Mas se você olhar do lado fisiológico, Sim. o homem tem muito mais força. Tem A uma musculatura vantagem, claro. do homem é muito mais forte do que a mulher. Isso já é fato, isso é Em comprovado. condições iguais, o homem vai levar vantagem. E é muito interessante, olha, eu já trouxe esse tema diversas vezes até no programa. A mulher que sofre violência, ela fica numa posição tão fragilizada que ela entende que ela provocou isso e que de alguma forma ela tem culpa. É tão assustador que o agressor consegue inverter o papel e, em grande maioria dos casos, ele se coloca ainda como vítima. Ah, é? É. Muito tem triste. Tem. Foi o caso do Labella, né? A menina usou as redes sociais para dizer que não tinha sido agredida, mesmo com os E a vídeos amiga, expostos. Mas a amiga dela A amiga reforça. tomou as dores. Ela falou, "Não moro Ela no bloqueou Brasil." a amiga É quando a mesmo? amiga fez isso. Bloqueou a amiga. Olha só que coisa louca, né? E disse que o contexto não era aquele e tal. Aí depois, pressionada por ele, fez um vídeo, mas acho que não aguentou a pressão. Aí ela procurou a polícia, fez um BO de agressão realmente, e aí ela se calou. Mas eu entendo totalmente essa situação, porque eu vivi isso na minha família, né? Minha irmã casou com um cara assim, todo mundo falava que ia dar problema, que o cara era estranho, até ela ser agredida verbalmente, fisicamente. E ela se separou totalmente da família, porque a gente falava isso pra ela, vocês estão contra mim e tal. Até que, quem que vai ajudar? A própria família, os amigos. E a gente teve que ajudar realmente, por causa de violência também. E é isso, a né? pessoa adoece, Quando né? a pessoa tá na hora, ela vai afastar os amigos, vai afastar a família, vai afastar todo mundo, porque eu acho que demora pra assumir, né? Ela E a agressão física acredita que na aconteceu, mudança. Vilela? Tudo. Meu Deus. A gente via agressões verbais e falou, isso vai escalar, não, é besteira. E com certeza. As mulheres têm que ficar sabendo que se tem agressão verbal, é questão de tempo. pra O escalar. próximo passo óbvio. é a agressão Porque física. ninguém tem que aceitar isso. E é muito interessante o que você está falando, você viveu isso na sua família, que essas mulheres, Marcílio, elas acreditam de Que verdade vão mudar. que essa pessoa vai mudar. É. Né? Eles fazem aí todo um Porque essas episódio pessoas, de agressão, normalmente, de violência. Elas têm esse currículo não só com essa pessoa, mas você vai falar. Tem muita história, né? Aí fala com a ex-namorada, aconteceu a mesma coisa com a outra namorada. Exatamente. Se repete a história, ele não vai O mudar. próprio dado do Labella, né, por todos os relacionamentos em que ele se Luana envolveu. Piovani. Luana Piovani, a Saraíba, né? Saraíba, Eu já a não Luana sei, só sei da Luana Piovani. Piovani. Quem mais, gente? Vanessa Camargo. A Vanessa Camargo, inclusive, também disse que não, mas ela estava num restaurante, publicamente, tal. Então, isso já tinha acontecido no passado, voltou a acontecer. Então, você vê que ele E não é só. essas pessoas saem tão ilesas dessas situações, o agressor, que ele vai e faz de novo. Teve aquela situação também ele com Machadinha no programa do João Gordo, lembra? Ah, sim, não, essa cena é Verdade. clássica. Essa Sim, sim. clássica também. Então, Então, agora eu acho que punindo, né, virando crime, eu acho que talvez mude um pouco esse cenário. pois é. Mas sim, essa lei da misoginia é para agressões físicas, agressões verbais. Para todo tipo de agressão, inclusive as verbais. Entendi. Vamos agora para a última notícia aqui, o Robert aí, que, né, tivemos hoje um dia agitado e uma noite agitada aqui, hein? Quanta notícia, a gente passeou por várias coisas assim, e com convidados muito legais hoje, vários amigos e várias opiniões muito importantes. E tem essa agora, para relaxar um pouco, a treta entre Nicolas Ferreira e Verdade. Jones Manuel. Os dois já estiveram aqui, trocaram farpas aqui, que é o Jones está pedindo há muito tempo um debate com o Nicolas. Na última vez que o Nicolas veio aqui, o Nicolas falou que não vai debater com ele, porque ele é muito pequeno. Ele só debate com o Felipe Neto, com o Lula. Esse é o nível que ele falou. Então o Jones Manuel tem que se eleger, ter muita votação para daí conseguir um debate com ele. Mas o que aconteceu no Twitter, não sei se vocês acompanharam, que o Nicolas ficou zoando o peitoral do Jones Manuel, e o Jones Manuel se irritou, falou: o que você é? Você tem que trabalhar, você fica olhando o meu peitoral e não sei o quê. E a discussão terminou com o Nicolas falando: Isso pode ter tudo. não se pode ter tudo,
e fez uma montagem de uns seios femininos no corpo do Jones Manuel. É uma... Alguém veio aqui sem camisa? Não veio. E não virá. Não estão proibidos de tirar a camisa. Aí, vocês querem comentar alguma coisa? Se eu não me engano, essa treta começou por conta do... Foi uma postagem do X, né? Que o cara tava falando que quem toma testosterona tende a ser uma pessoa de direita. Ah, foi por isso? Então Foi por isso. Foi por Eu isso. só peguei então a treta no meio. Você só Obrigado, pegou lá professor. o sem camisa. E aí fala assim, pô, mas ó o Jones Manuel, você acha que esse cara não toma testosterona? E ele é muito mais de esquerda, né? Total. Aham. Daí, não sei como que o Nicolas entrou nessa história aí. Entrou em algum momento. E aí ele falou, mas também, ó, os peitinhos dele, né? Enfim, É, o daí já Nicolas entrou disse, vamos falar a verdade, que ele tem seios. Vamos falar a real, né? É, foi isso que ele disse. Exatamente. E agradecer demais a vocês que estiveram até aqui com a gente, porque a gente termina então com falando a real aí com o Edson e depois a gente pede pra vocês o que o pessoal vai escrever nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa, Homer. Pra provar que você chegou até o final, coloca aí. Não se pode ter tudo. Ai, olha, ele tá terrível. Coloque nos comentários, não se pode ter tudo. E até terça que vem com Fernando e Marcílio aqui e muitos convidados da hora. E agradecer a nossa patrocinadora G4, não é? É isso aí, G4 Educação com o maior evento para empresários do Brasil. Link na descrição, QR Code na tela. Valeu. Roda o vídeo aí do Edson. Nicolas Ferreira e Jones Manuel protagonizaram um dos momentos mais bizarros da política brasileira nesse ano. E olha que para você estar no topo da lista de bizarrices da política brasileira, você tem que se esforçar bastante. E olha o que aconteceu. Bem, tudo começou quando um perfil chamado Gordão Ucrânia postou um vídeo que falava que homens que tomavam testosterona acabavam trocando sua preferência da esquerda pela direita, tentando associar aí o viés político à falta de testosterona no homem. A galera começou a comentar, o vídeo começou a repercutir, quando um usuário resolveu fazer uma brincadeira e postou uma foto de Jones Manuel sem camisa e uma foto de Nicolas Ferreira. Tudo isso, até então, era um shitpost, era uma bobajada de internet, era aquela discussão vazia que não ia a lugar nenhum, até que Nicolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil, que recebe 46 mil reais dos cofres públicos para trabalhar, resolveu vir deixar farpas a Jones Manuel, falando que ele preferia ele mesmo do que Jones Manuel, e postou uma foto dele ali, de regata, mostrando o braço dele, e Jones Manuel retrucou, mandando o deputado ir trabalhar, o que o deputado não curtiu muito, e resolveu postar aí, dar aquela famosa apelada, e postou uma montagem com a foto de Jones Manuel com como é que eu posso falar aqui sem desmonetizar esse podcast? Com seios fartos. E aí começou a quebrar pau, a coisa começou a repercutir, e muitos eleitores ficaram incomodados, muitos, até mesmo usuários da internet ficaram um pouco incomodados de tipo assim, pô, será que é o papel de um deputado federal que custa tanto para os cofres públicos ficar na internet debatendo com pessoas, brigando com pessoas, em um país onde a gente passa por tantos problemas, onde mais de 20% da população brasileira vive sob o crime organizado que manda na vida dessas pessoas, com tantas pessoas que passam fome, tantas pessoas que passam necessidade, com um brasileiro que sente ano após ano o seu poder de compra derreter. Será que a nossa prioridade e dos nossos políticos deveria ser ficar discutindo na internet, principalmente os políticos que ganham tão bem pra isso, né? E acho que infelizmente essa treta do Nicolas Ferreira com o Jones Manuel mostra uma tendência que é cada vez mais recorrente entre políticos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, mas aqui no Brasil os políticos eles já seguem bastante nessa linha, né? Que é a famosa tendência do político influenciador, onde não importa o que aquele político está fazendo pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, mas sim o que ele está postando nas redes sociais dele. Então a gente para de falar sobre projetos que estão sendo aprovados, sobre o que está tramitando na Câmara ou não, e a gente tem visto políticos apenas acenando para sua claque, para aqueles que o elegem, com vídeos em redes sociais, com os famosos corte, com aquelas montagens de corte rápido, Tramontina, onde o cara faz uma montagem, seja de uma CPI que ele conseguiu ali participar, seja de alguma conversa que ele teve no plenário, ou até mesmo alguns casos bizarros, como são os casos dos vereadores que vão pras ruas fazer discussão com eleitores e tentar dar lacrada enquanto deveriam estar ajudando a comandar, ou pelo menos a governar as cidades nas quais a gente vive. Isso tem se tornado uma recorrência cada vez maior
de políticos que não se importam em fazer o papel, qual uso foi dado, né, de ser políticos, importam apenas em fazer vídeos para redes sociais, viralizar, ganhar likes e com isso ganhar mais poder para poder ser reeleito nas próximas eleições. E a gente que já tem uma confiança muito baixa nos nossos políticos tem visto isso piorar cada vez mais, né? Porque a gente começa a perceber o quanto que muitos desses políticos têm aproveitado de momentos que deveriam ser de pautas sérias, de conversas sérias na sociedade, apenas para poder performar, para poder ganhar views, para ganhar likes, como foi, por exemplo, o bizarro caso da CPI das Bets, com os políticos pedindo para tirar selfies com a Virgínia, para tirar foto, completamente ali para fazer corte nas redes sociais, e no fim do dia, nada acontece, feijoada. É um fenômeno triste, é um fenômeno cada vez mais recorrente. As próximas eleições a gente vai ver muito disso. Políticos fazendo cortes para debates, políticos fazendo cortes para redes sociais. E o que realmente importa, o que realmente trabalhar, a gente vê os políticos passando muito longe. É triste, mas infelizmente é a realidade da política no Brasil na atualidade. A rapaziada tá muito mais preocupada com o like do que o que realmente muda na vida do cidadão brasileiro. O que você acha, Vilela?